E aí, gente, beleza? Eu andei vendo uns vídeos sobre feminismo na internet. Eu vi uns vídeos do Clarion e andei vendo um vídeo também de uma moça chamada Júlia Jolie. Bem, eu tenho algumas considerações para fazer. É o seguinte, a primeira delas é o seguinte: a gente precisa analisar essa questão do feminismo como um movimento social com base na nossa história, né? Com base na nossa história cultural, principalmente. Nós temos fatos sociais de desigualdade entre homens e mulheres dentro de casa, desigualdade econômica entre homens e mulheres, desigualdade de relações trabalhistas entre homens e mulheres, desigualdade em criação de filhos entre os homens e mulheres, todo um rol de desigualdades, que muitas delas vieram das relações sociais históricas que nós trazemos para a nossa cultura. Por um lado, nós temos aqueles que criticam, como o Clarion, a questão do feminismo, esperançosos de que a nossa sociedade crie consciência e passe a mudar as suas atitudes nesse sentido da discriminação com mulheres. Da mesma maneira que se esperava durante muitos anos no nosso país que se mudasse a questão do racismo, quando você faz uma piada racista, por exemplo, e isso incomoda alguém que está à sua volta. Como é que se resolve? Eu acredito que a lei seja um instrumento básico de comunicação e de envolvimento da sociedade nos novos valores que o governo quer colocar na questão dos costumes dentro da nossa sociedade. Apesar do direito falar que a lei não legisla sobre a moralidade, nessa questão do racismo e da desigualdade feminina na nossa sociedade, eu acredito que seja necessário. Aquela conversa que eu escuto muito de não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pessoa a pescar. Isso para mim é um papo furado de quem só quer perpetuar o status quo de uma situação social de desigualdade. É muito bonito falar que nós vamos dar a varinha e ensinar a pescar aquela pessoa que está com fome, mas na realidade é que aquela pessoa precisa comer já, aquela pessoa precisa se alimentar naquela hora do almoço, ela precisa saber, ela precisa contar com isso. Da mesma maneira, a questão do feminismo e do machismo. É claro, uma visão extremamente maniqueísta sobre o feminismo e o machismo, se a gente olhar dentro do feminismo e do machismo, nós vamos ver extremos. E o machismo tem esse estigma exatamente por ele ser um pouco mais extremista do que o feminismo. E normalmente as mulheres têm um pouco mais de bom senso do que os homens nesse sentido. Isso é um fato, eu acredito que seja um fato até biológico. Ela amadurece mais cedo do que os homens, ela consegue ter um bom senso melhor. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: aquele papo furado do camarada, vamos esperar a sociedade criar uma consciência, mudar os seus modos, mudar a sua posição e ter uma atitude diferente, isso nunca vai acontecer. Isso é chover no molhado, isso é bullshit, isso, é conversa para boi do... As pessoas nunca vão mudar nesse sentido. E por mais que hoje nós sejamos assim, se sente um pouco enojado não, mas contrariado quando a gente escuta uma piada racista, aquelas pessoas que contam piada racista e que fazem graça com isso, elas não vão mudar nunca. Da mesma maneira, um camarada que está acostumado a bater na mulher. Se não houver uma lei para reprimir isso, colocar esse filho da puta na parede, na cadeia, junto com o estuprador, para comerem o cu dele lá dentro, o cara não vai mudar nunca, até ele matar a mulher dele. Eu acredito sim que a lei Maria da Penha, por exemplo, eu acredito sim que leis que protegem mais as mulheres do que homens. Eu acredito sim que, por exemplo, institui que uma empresa precisa sim contratar pessoas de outras raças, senão as brancas. Eu acredito sim a lei se aproximando da realidade das pessoas cotidiana e diminuindo a diferença entre elas, e a lei está mandando nisso. Apesar de ser uma aberração, porque a lei está beneficiando um grupo, esse cabo de força também é composto pela realidade da pessoa que está sendo beneficiada pela lei. O fato é a discriminação, o fato é a pessoa socialmente inferior à outra por conta da discriminação, por conta do preconceito dos outros ou por conta de qualquer outro motivo, e a lei está aí para dar um pouquinho mais de força para as pessoas que estão sendo discriminadas por alguma razão. A sociedade é um gado que precisa ser conduzido, seja conduzido através da religião, seja através das leis do Estado, seja através de dos valores dentro de casa ou dos valores dentro da escola. Mas as pessoas precisam sim viver numa sociedade em que a consciência da não discriminação seja imposta de alguma maneira. Se a gente for pegar os valores daquela pessoa que está aplicando, a sociedade não vai criar uma consciência por si só. É muito difícil mudar hábitos enraizados 500 anos de história do nosso país.